E pessoal, esse é o segundo vídeo de potência, a parte 2 da aula. Agora a gente vai falar sobre como é que a gente trabalha quando o expoente ele vai além do conjunto dos números naturais. Então o que acontece se o expoente for um número inteiro negativo ou se for um número fracionário. Então vamos ver. A gente sabe, né, lá desde do ensino fundamental, já desde criança, que todo número elevado a zero é igual a 1. Né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Bom, mas por que isso é verdade, né? Por que isso é definido dessa forma? Às vezes a gente vê surgir na aula muitas dúvidas, né, de, por exemplo, por que todo número elevado a zero não é igual a zero, né? Por que tem que ser necessariamente igual a 1? A gente vai ver que todo número elevado a zero tem que ser necessariamente igual a 1 para que esse resultado seja coerente com as propriedades que a gente viu na primeira parte da aula. Então aquela primeira propriedade que a gente viu, que fala sobre multiplicação de potências de mesma base, a segunda propriedade que falava sobre divisões de potências de mesma base, essas propriedades elas só continuam valendo se a gente definir, né, que todo número elevado a zero é igual a 1. Por exemplo, imagina que alguém pede para você calcular quanto que é 5 elevado a zero, tá bom? Mas aí você não sabe dessa propriedade, né? Você não sabe dessa propriedade e você vai ter que fazer o seguinte, né? Você vai ter que se virar aí com o que você já conhece. Aí você pode pensar assim, bom, eu posso escrever o 5 elevado a zero como 5 elevado a 1, por exemplo, né? Dividido por 5 elevado a 1. Mas isso é verdade, né? Vamos analisar. Dá uma olhadinha aqui no segundo membro da igualdade, na parte à direita. Repara que você tem uma divisão de potências de mesma base. O jeito aí de calcular é repetir a base e subtrair os expoentes. Então você vai fazer 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Legal, então essa igualdade é verdadeira. 5 elevado a 0 é igual a 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 1. Só que 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 1, a gente consegue calcular, né? É um número dividido por ele mesmo, um número dividido por ele mesmo é igual a 1, certinho? Então, como todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, todo número elevado a 0 é igual a 1 também, pela mesma razão. Mas calma aí, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1? Sempre, sempre, sempre? Não tem exceção? Tem, né? A gente sabe que existe uma exceção. A exceção é aquele caso 0 dividido por 0, tá? 0 dividido por 0 não é igual a 1. 0 dividido por 0 é o que a gente chama de uma expressão indeterminada, tá? Do mesmo jeito, o 0 elevado a 0, né, a gente não vai conseguir calcular, a gente também vai considerar isso como uma expressão indeterminada. Então essa formulazinha que a gente viu, todo número elevado a 0 é igual a 1, ela vale sempre, quer dizer, quase sempre, né? Existe aí uma exceção, a exceção é quando a base é nula. Claro, né? Até porque a gente viu também na aula anterior que quando a gente tem base zero, não importa qual seja o expoente, quando você tem base zero, o resultado da potência é zero. Então, como é que ficaria o 0 elevado a 0? A gente ficaria confuso. Poxa, tem que ser igual a 1 porque o expoente é zero, mas ao mesmo tempo tem que ser igual a 0 porque a base é zero. Né? Percebe a confusão? Então, por isso, né, que o 0 elevado a 0 a gente deixa a parte das definições, né? A gente não define, né? Certinho? Então essa regra só vale quando a base é diferente de 0. O 0 elevado a 0, a resposta é indeterminado, a gente não calcula. Bom, mas um outro jeito de verificar é o seguinte também, né? Imagina que você tem aí uma potência, sei lá, 3 elevado a 2. E aí você pega essa potência e multiplica por 3 elevado a 0. Olha só o que acontece, né? Se você faz 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 0, aquela primeira propriedade da multiplicação de potências de mesma base diz pra gente que o resultado dessa multiplicação é 3 elevado a 2 mais 0, né? Você vai repetir a base e somar os expoentes. Só que 2 mais 0 é 2 mesmo, não vai afetar em nada. Então repara como aquela primeira propriedade diz pra gente que multiplicar por uma potência com expoente zero não altera o resultado. Poxa, que número é esse quando você multiplica qualquer número por ele, o resultado não se altera, né? Esse número é o 1, né? Que é o elemento neutro aí da multiplicação, certinho? Então o único jeito aqui de dar certo é a gente definir que o 3 elevado a 0 é igual a 1, certinho? Quando você multiplicar qualquer coisa, né, por essa potência, você não vai afetar aí o resultado, né? 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 0 é igual a 3 ao quadrado. 2 elevado a 0 precisa ser necessariamente igual a 1.
Certinho? Bom, vamos ver outra situação. O que a gente faz quando a gente está diante aí de um expoente negativo? E aí, né? Bom, o expoente negativo, a gente tem aquela regrinha de inverter a base, né? Inverter a base e trocar o sinal do expoente. Por exemplo, imagina que alguém pede para você calcular quanto que vale 1/3 elevado a menos 2, por exemplo. 1/3 elevado a menos 2. Bom, o que a gente vai fazer aí nesse caso, né? Você pode pensar assim, 1/3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1/3 elevado a 0 menos 2, certinho? E aí, usando aquela propriedade, né, da divisão de potências de mesma base, você pode escrever isso como 1/3 elevado a 0, né, dividido por 1/3 ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho aqui a subtração de expoente, posso escrever como divisão de potências de mesma base. Só que 1/3 elevado a 0, no numerador, a gente já sabe, né? Pela ideia aqui do expoente zero anterior, a gente sabe que isso é igual a 1, né? 1/3 elevado a 0 é igual a 1. Então vai sobrar 1 dividido aqui, ó, por 1/3 ao quadrado, tá bom? Então vou deixar aqui 1 sobre 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado, a gente já pode fazer direto, né? 1/3 ao quadrado é 1/9, tá bom? E aí eu tenho uma divisão aqui de frações, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isso vai ser 1 que multiplica o inverso de 1/9, 1 que multiplica 9, né? E aí deu 9. Pessoal, se a gente tivesse usado a regra de inverter a base e trocar o sinal do expoente, teria dado certo? Vamos lá. 1/3 inverteu, deu 3. Expoente que era menos 2 ficou 2 positivo. 3 ao quadrado, 9. Tá bom? Então a gente pode, né, para ganhar tempo, usar essa regrinha de conversão, tá? Mas se a gente não soubesse essa regra, também daria para chegar até ela através das propriedades que a gente viu na primeira parte da aula. Pessoal, última ideia aí, né? O que a gente faz para lidar com um expoente fracionário? Então tem aqui a elevado a m sobre n. O que a gente vai fazer nesse tipo de situação é converter da forma exponencial para a forma de radiciação. A gente vai trocar aí a potência por uma radiciação, a potenciação por uma radiciação. Então a gente vai fazer o seguinte, o m aqui, o numerador, ele vai virar expoente aqui da base e o denominador vai virar índice, né? Tem aquela regrinha lá que a gente aprende quando criança, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. O m está exposto fica abrigado, o n está abrigado fica exposto, né? Quem está no sol vai para a sombra e vice-versa. Pessoal, bom, vamos ver aí um exemplo, né? Um exemplo. Vamos fazer aqui 64 elevado a 1/3. Como é que fica aí 64 elevado a 1/3? Então 64 elevado a 1/3 vai ficar da seguinte maneira, né? O 64 ele continua aqui dentro, né? O 3 ele vai virar índice da raiz e aqui a gente tem umzinho, né? Só que esse 1 a gente não precisa nem repetir, né? Bom, se você quiser simplificar, você pode observar pela fatoração do 64 que o 64 ele é 2 elevado a 6, não é isso? 2 elevado a 6. Você vai fazendo aí no dedo ou num rascunho, né? A fatoração do 64 você vê que é 2 elevado a 6. Tá? Para a gente simplificar mais ainda essa expressão, a gente pode voltar para a forma de potência, né? Então você pode voltar para a forma de potência e escrever assim, ó. Isso é 2 elevado a 6/3. Opa, mas 6/3, 6 dividido por 3, dá para a gente dividir, né? Ficou aqui 6 dividido por 3, 2. Final aí, 2 ao quadrado, 4. Certinho? Então a gente viu, né, que 64 elevado a 1/3 você pode simplificar. A forma mais simples aí de escrever é 4. Ok? Então a gente tem aí as 3 ideias para estender aí o nosso expoente, né, para um conjunto mais amplo. Bom, vou pedir agora para vocês, vou dar aquele tempinho para vocês pensarem aqui nos exercícios. Vou sair aqui da frente
pedir para você pausar aí o vídeo, né? Dar uma pensadinha, ver se você consegue fazer o primeiro exercício, segundo exercício, daqui a pouco a gente dá uma olhada. E aí, deu tempo de ver? Bom, pessoal, primeiro aí, vamos dar uma olhadinha. Esse a gente vê aparecendo, né, expoentes negativos, a gente vai precisar recorrer a essa ideia, né, do expoente negativo, inverter a base, trocar o sinal do expoente. Então vamos lá, você pode começar, por exemplo, fazendo aqui as potências, né, são operações que têm prioridade. Você vai ver aqui 1 sobre 2 elevado a menos 4, poxa, eu posso colocar aqui, né, pensar aqui, que eu tenho o menos 4 como expoente aqui do 1. Né? A gente viu na primeira parte da aula que 1 elevado a qualquer coisa vai continuar sendo 1 mesmo, então isso não altera aí a nossa conta. E aí, como eu tenho menos 4 como expoente comum, posso colocar ele em evidência, vai ficar meio elevado a menos 4. Lembra? É a quinta propriedade, se eu não me engano, da aula anterior. Menos 2 elevado ao cubo, é menos 8, né? E menos 2 elevado a 4, menos 16, dividido por menos 1 elevado a 4. E menos 1 elevado aqui a um expoente par vai dar 1. Eleva depois isso a menos 1. Bom, temos aqui expoente negativo, vou inverter a fração, cuidado, né? Só vou inverter a fração, não vou mudar o sinal dela, então vai ficar menos 2 aqui dentro do parênteses e o expoente que a gente inverte o sinal vai ficar 2 positivo. Vamos lá, pessoal, ver como é que vai ficar agora esse negócio. Tem um expoente negativo, posso inverter a base, 2 elevado a 4, menos 8, e a gente vai repetindo em tudo, né? Menos 16 dividido por 1 dá 16, deixar assim. Depois a gente tem menos 2 elevado a 4, menos 2 elevado a 4, expoente positivo ficou 4. Aqui é menos 16, né? Menos 16. Pessoal, 2 elevado a 4, 16, menos 8. E aqui a gente tem menos 16 elevado a menos 1. Menos 16 elevado a menos 1, né, vai virar 1 sobre 16, aliás, menos 1 sobre 16. Com esse menos aqui fora, vai ficar positivo, né? Então, 1 sobre 16 mais 4. 16 menos 8, 8. 8 com 4, 12. A gente tem aí 12 mais 1 sobre 16. Tá? Só fazer agora aí o MMC, a gente consegue resolver. Então, faço aqui, ó, sobre 1. 16 vezes 12. E aí, quanto que dá esse negócio? Né? A gente faz aqui no cantinho. 16 vezes 12 vai dar 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Aqui 3, né? Aqui 16. 192. Tá assim? Então, ficou 192 mais 1, 193. Dividido por 16 aí, essa é a nossa resposta. Pessoal, dá uma olhadinha aí na segunda. Segunda, 8 elevado a meio elevado a 4 elevado a 1 sobre 16. A gente pode aproveitar e multiplicar aqui esses expoentes. Vai ficar 8 elevado a meio vezes 4 vezes 1 sexto. Vamos lá, meio vezes 4, fazer aqui no cantinho, meio vezes 4 vezes 1 sexto, vai ficar 4 sobre 12, né? Que simplificando, a gente escreve aí como 1/3. Então ficou 8 elevado a 1/3 mais 16 elevado a 0,25. 0,25 a gente pode escrever como 1/4 aí, uma fração, menos 27 elevado a 2/3. Vou manter assim por enquanto. Galera, só fazer agora, né? A conversão. A ideia aqui do expoente fracionário, a gente vai converter para a forma de radiciação. Então vai ficar 2 ou 2 ao cubo não, né? Raiz cúbica de 8, mais raiz quarta de 16,
menos a raiz cúbica de 27 ao quadrado. Bom, vamos fatorar aí o 8? 8 pode ser escrito como 2 ao cubo, o 16 como 2 à quarta, e o 27, pessoal, a gente pode escrever como 3 ao cubo. Como você vai elevar ao quadrado, né? Vai ficar 3 ao cubo elevado ao quadrado e aqui a raiz cúbica. Bom, posso cancelar aqui 3 com 3, sobrou 2, mais 4, menos 3 ao quadrado, certinho? E aí 3 ao quadrado, aqui é 2, né? Aqui é 2. 3 ao quadrado, 9, e aí a gente tem 2 mais 2, 4, 4 menos 9 vai dar menos 5. Certinho? Acharam isso aí também? Bom, pessoal, até a próxima.